Bom, boa tarde de novo. Vou apresentar mais uma vez. Eu sou o Gustavo Koch, um dos idealizadores e produtor executivo do Transforma Música. Hoje, encerrando a nossa série de talks, a gente recebe o Vander Lins. Vou pedir para ele se apresentar daqui a pouquinho, mas eu queria reforçar o convite para a nossa programação que continua na semana que vem. Na sexta-feira a gente tem DJ set e show aqui na Vitrine da Dança, e no sábado e no domingo a gente tem mais uma série de palestras e mais shows. No final de semana que vem a gente recebe o do No Porn, de música eletrônica, um dos projetos mais interessantes que surgiram em São Paulo nos últimos 20 anos, e vai ser uma grande festa na Sala Lito. Então, Vander, obrigado por estar aqui. É uma honra receber você nesse projeto. Queria pedir para você se apresentasse e fique à vontade. Obrigado pelo convite. Isso aí. Tá bem? Meu rosto. Quem sou eu? Hoje eu sou o coordenador de programação e projetos especiais na Secretaria de Cultura. Eu vou explicar um pouco como é a secretaria, vocês vão entender o que a minha área faz. Mas minha área de formação inicialmente é comunicação, me formo em jornalismo, e minha segunda formação é artes cênicas. Eu entrei na administração pública em 2017, exatamente para a Secretaria de Cultura, e depois disso eu fui mudando de secretarias, passei por esporte, desenvolvimento econômico, turismo, e aí no ano passado eu assumi a coordenação de projetos especiais. Acho que a nossa jornada hoje, eu tenho uma apresentação para vocês, pode pôr se quiser. Acho que a nossa jornada hoje ela é um pouco densa, porque eu falo de produção no ambiente meu de compra, que é o ambiente da burocracia, é o ambiente da administração pública. Então, acho que a pergunta que vai nascer é: como é que você faz para comprar um projeto meu? Eu vou te dizer o que eu compraria e o que eu não compraria hoje. Mas antes, eu preciso que vocês venham comigo em como entender este universo da administração. Eu vou falar no âmbito municipal, mas ele espelha muito da administração estadual ou mesmo da federal. Vão mudar pequenos regramentos, mas a atenção é a mesma. Vamos falar aqui sobre o que é público e o que é privado. Quando é que vocês estão num fornecimento público e num fornecimento privado? Documentações que vocês precisam entender do universo público, como acontece a contratação, organizações da administração pública, a estrutura da Secretaria Municipal de Cultura, como eu olho para o orçamento, saber o orçamento municipal ou o orçamento administrativo é importante, que é como vocês também podem propor projetos. E precificação, que é quanto vale o show. Basicamente, é essa história que a gente olha aqui. O que é público e o que é privado? Acho que essa primeira coisa é o dinheiro que eu gasto, que eu aprovo como administrador público, é dinheiro público, mas ele paga uma atividade privada para o público. Então, o dinheiro vem de arrecadação de impostos, então é o dinheiro público. Sendo dinheiro público, a função é servir ao cidadão, por isso são entregas para o cidadão, e aí a gente pode estar falando de transporte, saúde, educação, cultura. Ele contrata um objeto privado, então um show é um objeto privado. Eu não determino como é o show, ele vem pronto. O circo vem pronto, eu compro aquele objeto e entrego publicamente. O que significa que, se eu paguei com dinheiro público aquele show, aquele espetáculo, ele não vai cobrar bilheteria. É possível ter aporte da administração pública em uma coisa que cobre bilheteria? Sim, é possível. Onde é que isso muda, assim? Lembra que é uma entrega, vou dar um exemplo de virada cultural. A virada cultural é uma entrega pública para o cidadão, ele não deve pagar a bilheteria. Essa é uma diretriz daquele evento. Mas a gente faz ações no município, não na minha pasta, não na cultura necessariamente, mas a gente faz ações no município que são destinadas a público específico. É uma função da administração pública fomentar um setor. Então, é possível que eu faça um evento só para o hip hop. Comumente,
Na cultura a gente não diz, você não pode entrar porque você não é do hip hop. Mas eu vou fomentar aquela linguagem, ou vou fazer uma ação exclusiva para circo, para dança. Eu estou desenvolvendo aquele segmento. Isso acontece muito no desenvolvimento econômico, que é uma outra pasta que a gente tem no município. Fica confuso. Nós vamos entender aqui uso do espaço público, principalmente. Esta rua é pública. Quando você pede para usar e fazer uma festa aqui, um festival, uma feira, você está tomando este espaço para o seu projeto. Então, você está com uso privado do espaço público. A administração precisa autorizar. Por que precisa autorizar? Porque é de senso comum dos cidadãos que este espaço pertence a todos simultaneamente, todos o tempo todo. Então, por que alguém está usando? Porque você elegeu alguém para tomar decisões na administração por você. Essa é a função do prefeito, essa é a função dos secretários. Então, ele vai autorizar, porque essa autoridade foi dada a ele. Assim é o dinheiro também. O mandatário vai decidir sobre o orçamento. Falar o orçamento um pouco mais adiante. Entender o que é isso de público e privado. Eu pouco interfiro, eu falo pouco porque às vezes eu interfiro na atividade artística, mas eu pouco interfiro no produto privado que eu estou comprando. E é uma compra, existe uma remuneração, é um fornecimento, existe um contrato público de fornecimento. Não sai o dinheiro público da conta como se fosse um Pix, faz aí para mim. Não, existe contrato. É um fornecimento para o público, com dinheiro público. E quando você recebe dinheiro, é privado, porque você vai fazer com ele o que você quiser. Não me interessa. É diferente de editais, que você me comprova como você gastou, mas ainda quem gasta é você, não sou eu. Eu estou aprovando aquilo que você propõe. Ok, sobre público e privado? Tá, mais à frente a gente vai falar isso. A administração pública está dividida nesses segmentos. O legislativo, formalmente, é o responsável por fazer leis, e aí é importante entender o papel do legislativo como fiscal e feitor de lei, porque, por exemplo, nós temos uma lei no município que é do hip hop, que determina que no mês de março eu tenha que ter separado um recurso de 1 milhão para fazer as atividades do mês de março para o mês do hip hop. Só que eu faço carnaval nessa cidade há uma imensidão de tempo e carnaval não tem lei. Ele tem um decreto, vou explicar essas documentações depois. Então, existe o reggae conseguiu o Dia Municipal do Reggae na forma de lei. Então, não é uma opção se eu vou ou não reconhecer. É uma determinação, é um querer da sociedade civil organizada. E aqui organizada porque realmente não era só alguém gritando na frente da administração lá, não. Foram até lá, procuraram, propuseram, escreveram conjuntamente um projeto de lei. Essa lei foi para votação, eles pressionaram vereadores para ser votada e essa lei aconteceu. Então, é importante porque lei organiza algumas necessidades da sociedade civil, principalmente no segmento de cultura. A gente é pouco afeito a cobrar leis para o mercado cultural, para as atividades culturais. Quando nasce uma lei como a Paulo Gustavo, por exemplo, que eu acho de suma importância, ela nasceu de uma necessidade, mas ela poderia ser uma lei já há um bom tempo, para além da gente ficar discutindo se a Rouanet é ou não a lei que eu tenho que ficar lá desesperado pedindo dinheiro, passando chapéu para patrocinador escroto. Nem todo patrocinador é escroto, você está gravando, né? Mas tudo bem. Legislativo. E aí, legislativo tem dinheiro também. Esse dinheiro é o que a gente chama lá de emenda. Depois eu digo como usar esse recurso. Mas todas as casas têm dinheiro. O judiciário tem a função de garantir que as leis sejam cumpridas, ou dirimir questões quando não está previsto em lei, para que seja cumprido e atendido necessidades de sociedade civil. Exemplo de não ter uma lei, não tinha uma lei,
ou não tem uma lei de discriminação. Não, ela foi... Existe uma prerrogativa baseada na lei de discriminação racial de que homofobia é crime, mas não tem a lei dizendo isso. É uma necessidade de sociedade civil. Mas é isso. Então aqui a galera descendo a Consolação agora, por mais que seja num clima de festa, mas a memória é essa. É uma cobrança de sociedade civil organizada em torno de uma necessidade, de um segmento, de um núcleo da sociedade, mas é uma necessidade. Cultura também tem essas necessidades. Então o judiciário tem essa função de cumprir ou equiparar, porque ele vai gerar jurisprudência, já que não tem uma lei. E aí essa jurisprudência fica valendo até que uma lei substitua ela. Quem tem a função? O legislativo continua nessa função. No município é a Câmara Municipal, no estado a Assembleia, e aí você tem no federativo também. E aí você tem o poder executivo direto e indireto. O que é o executivo? É quem gasta o dinheiro. É quem planeja, executa o orçamento e as ações. Direto é a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte. É quem não é uma empresa. Como é indireto? A gente tem, por exemplo, uma empresa no município que chama São Paulo Turismo. Ela é uma empresa de eventos, ela é uma empresa que atende à administração, ela é indireta. Você tem OSs, organizações de sociedades, que são sem fins lucrativos também, mas são indiretas. O executivo vai estar sempre num combinado disso, diretos e indiretos. Por que é importante saber? Porque a gente está falando de São Paulo, mas quando você vai para pequenos municípios, você não tem uma secretaria. Às vezes você tem uma secretaria que é esporte, lazer, turismo, cultura, tudo junto, mesmo pacote, mesmo orçamento e não tem dinheiro para nada. Então, saber ali como pedir esse dinheiro. Você tem o Ministério Público, que não é ligado a nenhum deles. A função do Ministério Público é garantir o interesse público e ele pode ser acionado por qualquer cidadão, qualquer. Então, assim, você faz um ofício, uma carta, literalmente o ofício é uma carta com um pedido ao Ministério Público sobre eu me senti lesado no edital do circo, no edital de alguma coisa. Você pode entrar no Ministério Público e ele tem a função de investigar isso para você. Ele vai impedir uma ação, ele vai suspender, ele vai investigar. Esta é a função do Ministério Público. Ele tem a função de garantir nas 3 esferas o interesse público. No geral, esse interesse que você questiona, de repente, é um interesse coletivo. Talvez você tenha entrado no Ministério Público individualmente, mas é interesse coletivo. É importante porque eu tenho a impressão que no Ministério Público só gente escrota é que entra. Vou dar um exemplo. Tem um conselho de segurança, tem vários conselhos de segurança na cidade, e o Conselho de Segurança da Consolação decidiu que não teria mais, foi assim. Entrou no Ministério Público e decidiu que não teria mais evento na Praça Roosevelt. Eu entendo todos os motivos, eu entendo absolutamente os motivos, mas é isso. Entrou, decidiu, acabou. Se tinha circo lá, se tinha teatro, se acontecia satirianas, não interessa mais o restante da sociedade civil. O interesse público daquele núcleo prevaleceu. Por quê? Porque ninguém entrou também com uma contestação. Então, é importante entender o que está acontecendo nesses órgãos. O TAC é um exemplo de, por exemplo, organização, um pedido de sociedade civil que acabou obrigando a administração pública a fazer uma coisa. Por exemplo, TAC é Termo de Ajustamento de Conduta. Lá na Paulista, só cabe 3 eventos por ano. A Corrida de São Silvestre, a Parada LGBT e o Réveillon. Eu posso fazer outro? Não, não pode. Porque eu tenho um termo de ajustamento de conduta dizendo para a administração pública que ela não pode mais fazer eventos. Por quê? Porque todo mundo queria fazer evento só na Paulista. Aí fechava a Paulista, que é um corredor de muitos hospitais, isso virava um inferno, muitas vezes por ano. A vizinhança que mora ali, porque mora muita gente, mais o comércio que tinha, ficou puto, entrou com uma ação no Ministério Público e ele forçou o município a se ajustar. Falou, beleza. Então, esses 3 a gente entende que é um evento de grande porte, é um evento que tem a tradição de usar esse território, mas a partir de então
só esses 3, e não mais. E ninguém nunca mais conseguiu fazer evento. Você consegue... Aí você fala, mas eu vejo ações lá. São ações, não são eventos. E evento e ação, não é a mesma coisa? Se eu pedir autorização como ação, ela não é evento. E aí é assim que a gente manobra, entendeu? E aí você tem órgãos de controle que conseguem, que têm obrigação de saber como é que a gente está gastando. No município é o Tribunal de Contas do município. Só 2 cidades no país têm Tribunal de Contas municipal, São Paulo e Rio de Janeiro. Todos os outros municípios utilizam o Tribunal de Contas do Estado ou o Tribunal de Contas da União. Mas como a gente tem muito recurso, é uma cidade rica, precisa ter um órgão só para os nossos contratos. Para ter uma noção de contrato, o meu setor, anualmente, faz aproximadamente 5.000 contratos. Não são 5.000 atividades, porque cada contrato meu ainda pode ter mais de uma atividade. São 5.000 contratos. Então, você pensa que só o meu setor, dentro de toda a administração pública, executa essa quantidade. Beleza, aqui. Passa. Documentações públicas que são importantes. Essa legislação sobre cultura é recente, é um livro que tem em PDF, dá para baixar direto da editora da Câmara. A Câmara e o Senado têm livros, tá? E são ou preços muito, muito baratinho, ou você baixa direto lá. É importante que ele fala sobre muitas legislações. Eu falei sobre lei. A lei é a consolidação da necessidade. É lei, não interessa quem é o gestor. O prefeito não gosta. Ninguém perguntou se ele gosta. Sei lá, o governador não gosta. Não interessa se ele gosta. É lei, ele tem que cumprir. Não é um opcional. Por isso que consolidar coisas em leis é importante. A história do Hegel, por exemplo. Um decreto, ele tem 2 funções aqui. Quando não existe lei e a administração... O executivo, tá? O decreto é uma coisa exclusiva do executivo. Ele precisa organizar alguma coisa, então ele cria um decreto. Por exemplo, o Carnaval de Rua de São Paulo. Ele é regido por um decreto, ele não tem uma lei. Isso significa que o chefe do executivo, se ele quiser, o próximo chefe do executivo, fala, não quero que tenha Carnaval de Rua. Rasgou o decreto. Ele pode. Porque fica suscetível. Ele é uma função, ele cumpre a função administrativa, mas ele tem uma força de lei, mas ele não tem durabilidade. O nosso decreto cada vez vai sendo organizado. Acho pouco provável que alguém destruísse o decreto do Carnaval de Rua, mas é possível. É possível revogar. Lula, quando entrou, revogou vários decretos do Bolsonaro. É isso. Porque ele é revogável. Eu falar isso não serve mais, não serve para a administração que eu vou fazer. Por isso que a construção de leis são importantes. Essa é a função do decreto. Quem expede decreto é sempre o chefe do executivo, seja qual for a esfera. Ou é o prefeito, ou é o governador, ou é o presidente. Só essas pessoas fazem decreto. E os outros chefes de executivo que não são os mandatários, eleitos, por exemplo, secretários, eles emitem portarias. Essa portaria aqui, isso aqui é fruto de uma portaria que eu deixei aqui, que alguém só tem o tique de todos e todas e ignora o todos e outras formas. Isso foi uma portaria expedida pela Secretaria de Cultura Federal, quando eliminou o Ministério da Cultura. Ele não reconhecia isso e ele emitiu uma portaria proibindo que se chegassem documentações com outras variáveis de pronomes. Faz sentido a partir de um mote de que talvez seja fácil organizar a documentação pública, mas não era esse o propósito, então eles pediam uma portaria. A gente também, eu nem sei se foi revogada essa portaria ainda pelo, sei lá, agora é Ministério, não sei como é que está, mas a gente, por exemplo, tem uma portaria que foi recente, que organiza valores para contratação na administração pública, na Secretaria de Cultura, para quem não consegue comprovar valor de mercado. Vamos falar sobre o valor de mercado um pouco mais adiante. Então, a gente tem o que a gente chama da Portaria 34, que diz lá, música com 1 pessoa, música com 3 pessoas, com 5 pessoas. Portaria é expedido também pela administração executiva, mas
pode ser expedida em vários níveis. Então, assim, vários secretários, presidentes dessas empresas que são indiretas, eles podem expedir portaria. E o acórdão, esse é um documento, acordo, entre partes. Comumente, o Ministério Público propõe aquele termo de ajustamento de conduta, é uma forma de acórdão, que organiza, depois da lei e do decreto que regulamenta uma lei ou organiza um setor, um acórdão vai tratando de minúcias. Por exemplo, na lei anterior de contratação da administração, quando a gente contratava um show, a gente pedia, por exemplo, 3 notas. Mas não eram 3 notas do último ano, eram 3 notas. Podia até ser uma nota que tivesse emitido para a gente. Esse era um acórdão do TCM com a Secretaria de Cultura que reconhecia que o valor de mercado era a soma ali, uma demonstração dos valores e que podia ser notas, inclusive, da administração. A nova lei não permite isso. Só que ela tem 2 meses e eu não consegui ainda, a administração, fazer um acórdão com o TCM, porque eu preciso de um espaçamento de uso da lei para dizer, ó, esse problema está se repetindo assim, ó, preciso solucionar. O que a gente pode fazer? Aí existe um acórdão que vai lá e faz um ajustinho nessa lei a nosso favor. Isso é uma coisa que a gente quer para solucionar comprovação de valores. O que mais? A SMC. A Secretaria Municipal de Cultura, ela tem os equipamentos como esse que vocês estão, Casa de Cultura, Centro Cultural, Teatro, Biblioteca, tem algumas outras coisas nascendo lá, mas é isso, eu tenho os equipamentos. Os equipamentos têm autonomia de programar e contratar, mas eles têm recurso escasso. Ele não tem um super orçamento para fazer contratações tipo, vamos botar a ISA aqui? Não tem. Isso aí, trazer a ISA aqui, ele precisa renunciar ao orçamento dele de 3 anos, por exemplo. Aí tem a programação, que é a minha área. A programação cuida do CMC, o Circuito Municipal de Cultura. Esse lugar aqui, a Olido, ela pode contratar um artista para 1, 2 shows. Comumente, no circuito, eu contrato já 4 ou 5 shows e já espalho você na norte, na sul, na leste, na oeste, que eu apresento o artista para a cidade. Essa circulação do artista é importante para a formação de público e também para desenvolver e ofertar mais coisas para a população. A programação, então, ela tem... eu tenho a programação, com o Circuito Municipal de Cultura, eu tenho os projetos especiais, que é tudo que não está no circuito, que é cotidiano, são esses shows que acontecem às terças, quartas, quintas, que é o que comumente vai para a rua. Para a rua eu estou falando do aniversário de São Paulo, o carnaval de rua, o mês do hip hop, o abril para dança, virada cultural, festas juninas. Eu tenho evento de janeiro a janeiro, assim. Festival de Natal, mês da consciência negra, jornada do patrimônio, é muito. Ou alguma outra coisa que acontece que não necessariamente foi criado pela administração. Nem todo evento precisa ser criado e gerido pela administração. Este evento que nós estamos agora não é uma proposição nossa, é uma proposição de um outro que já o tinha formatado e fala, você consegue apoiar? Aí eu entro no recurso de projetos especiais e falo, tá bom, é possível. Isso acontece com muitas programações na cidade. Então, às vezes, não necessariamente o seu objeto artístico entra só na programação, contratação. Ela pode entrar dentro de um grande projeto. Isso me interessa também. Por quê? Porque eu olho para as metas que a gente tem metas. Como nascem essas metas? Toda vez que você elege o prefeito, ele precisa dar um programa de gestão de governo. Assim, ele não vai passar 4 anos fazer o que eu quiser. Não, ele tem um plano. Esse plano vai para a Câmara. A Câmara diz que é representante do povo, também eleito pelo povo. Ela olha assim e fala, tá bom, a gente vai votar. Isso não, isso sim, isso não. Aí volta o plano. Aí ele tem que cumprir esse plano. No plano da cultura, por exemplo, diz lá que eu tenho que fomentar uma meta lá que veio para a gente, que eu tenho que fomentar pelo menos 56 novos painéis do mar na cidade. O mar é um museu de arte de rua.
Já fiz. Nos 2 primeiros anos já cumpri essa meta. Agora a gente continua fomentando, mas numa outra leitura, eu já falo sobre o Mário. Mas também lá diz que eu preciso desenvolver projetos para a comunidade LGBT, que eu preciso desenvolver projetos para circo, que eu preciso desenvolver projetos para a primeira infância. Eu tenho um tempo escasso, assim, eu não consigo produzir, criar muito louco, é uma agência muito doida ser a administração, assim. Então, às vezes alguém fala, tem isso daqui, eu falo, vem cá, deixa eu ver, dá para fazer isso e isso? Dá, ótimo, eu estou comprando esse projeto seu. Eu falo comprar, porque na verdade eu preciso realmente, mas é um contrato. A gente tem lá uma série de documentos que você vai apresentar, apresentou, beleza. Então, às vezes não é uma coisa, um conjunto de coisas me interessa também. Isso é o que é projetos especiais. Aí você tem os fomentos, que vêm através de editais, fomentos diretamente à linguagem ou segmento. O edital é literalmente uma disputa, eu digo, eu tenho 1 milhão, eu tenho 2 milhões e você fica escrevendo o projeto para tentar pegar uma parte desse valor. Então, literalmente é uma disputa ali. A gente cuida do calendário de evento. O Fomentos não é da minha área, só para saber que tem isso, que é importante. Esse daqui é um projeto que entra por fomento edital, só que no estado, não no município. Tem o calendário de eventos culturais, que é esse, que vai de janeiro a janeiro, e o Museu de Arte de Rua, que é o que comumente vocês veem os super painéis de grafite. Não só grafite, tem colagem, tem lambe-lambe, tem outras linguagens dentro do segmento de arte urbana, que também é nosso. Tem edital aberto, inclusive, para quem propõe, para quem é do segmento. Essa é a área. Tem área administrativa, mas não importa. Não importa é aqui, ó. Isso daqui é onde vocês entram e podem propor o projeto, o objeto artístico, o que vocês querem. Como eu contrato? Comumente, eu faço um pedido, eu abro um formulário. Formulário de submissão de proposta não é edital. Quando eu abro a virada cultural, por exemplo, não é um edital. Edital tem regramento dizendo, e tem 1, tem 2, e tem 3. O que eu abro é um formulário de submissão de proposta para a virada. Então, o que eu estou dizendo? Olha, vou fazer virada. Alguém tem algum objeto artístico que gostaria de propor? Porque, dependendo do que você está propondo, nos interessa. Aí vão lá, 8 mil foi esse ano, 8 mil inscrições. Aí vai uma equipe de curadoria avaliar 100% desses projetos, falar, isso daqui é legal, essa ideia é boa, isso aqui combina com isso, vamos separar aqui. E começa-se a criar a programação muito em cima disso também, do que é proposto na administração, para a administração. Submissão de proposta é 1, então às vezes vocês vão ver formulário aberto para poder submeter. Tem formulário aberto agora, por exemplo, para o Circuito Municipal de Cultura. Vocês vão propondo e a gente vai olhando lá o que está chegando. Vou fazer o mês da mulher. O que a gente tem aqui de propostas para o mês da mulher? A gente vai fazer o dia do forró. Tem bandas de forró, tem projetos de forró. Eu não quero só música, não sou uma secretaria da música. Eu quero também dança, circo, teatro, outras linguagens dentro dessa data comemorativa também. Então, uma entrada de proposição é a submissão de propostas quando a gente abre o formulário. Outra entrada é o edital. Eu estou com o edital do MAR agora, aberto, que é para quem quer propor lá atividade urbana na cidade. Ou curadoria. O processo de curadoria é minha equipe de programação, ou eu, ou outros, depende do evento, às vezes eu contrato curador externo, a gente vai olhar o que tem de inscrito mais o que está rolando. Então, a gente vai monitorando o mercado. De vez em quando descobre uma festa nova, um artista novo, um espetáculo que aquilo ali combina com o circuito, vamos propor. Porque a nossa função está nesse lugar de receber, mas também ativo de ir buscar. Eu preciso entender a linguagem do que está rolando agora nas ruas, do que está rolando agora no mainstream, mas também no underground. Eu preciso entender o que está rolando. E é isso. Então, a gente, de vez em quando, está de rolê pela cidade, não está só para beber cerveja, está literalmente olhando ali o que é. E o olhar curatorial, ele está muito dedicado ao projeto que a gente está fazendo ali. Eu não fico aleatoriamente, vamos pegar umas bandas aí de rock? Não.
É assim, vamos fazer um projeto especial? Vamos, então vamos ver tal coisa que está acontecendo, vamos ver tal cena, vamos ver isso, vamos ver aquilo. É isso, então você vai ver minha equipe circula muito o tempo todo. Elas recebem convite, ou elas vão, ou a gente mesmo me liga e fala, eu estou indo, pode ser? Tem como deixar um convite na porta? Não tem? Firmeza, a gente vai mesmo assim. Então, eu vou contratar a partir dessas entradas de processos artísticos aqui, são os lugares de entrada. Pode mandar para o meu e-mail? Pode. Eu vou ler? Vou. Eu vou ignorar? Também. Não desse jeito, nessa ordem. mas o que eu quero dizer é assim, eu não lembro. Aí eu passo para as meninas de curadoria e falo, vem isso daqui de dança. Às vezes eu peço. Então, assim, é uma porta de entrada? É também. Às vezes é importante. O que é importante, eu acho que mais do que por onde mandar, é o que vocês vão me mandar. Por exemplo, eu estava agora em Buenos Aires, no mercado das indústrias criativas da Argentina, e o Brasil era o país homenageado, então a gente estava falando sobre como fazer o processo de internacionalização. E o problema de lá é o mesmo problema daqui, o problema dos grandes é o mesmo problema dos pequenos, organização. E aí é isso, você diz para o seu produtor, eu sou o seu comprador, eu não sou o seu produtor. Eu tenho um formato banda, eu tenho um formato DJ, eu tenho um formato acústico, trio, sei lá. Beleza. Qual que você quer vender? Esse. Esse te representa? Ou você está fazendo, ou você fez isso muito bem, deixou esses 3 formatos prontos porque, ok, você performa muito bem nos 3, ou porque é para me agradar, tipo, não vou perder a oportunidade. Firmeza, eu vou comprar. Só que quando eu digo, isso é bom, eu preciso saber que é bom, e você precisa ter certeza. Quando eu pergunto, beleza, mas isso aqui, não, mas eu queria vender a banda. Eu falo, então não me propõe essa merda. Porque se você está me propondo isso, é isso que eu entendo que eu tenho que comprar, entendeu? Então saiba o que vocês vão propor. Pode propor mais de um formato, não é um problema. Eu vou entender essa lógica, mas vocês precisam ter a segurança de dizer, puta, eu estou fazendo, não faço. Se é para fazer zoado, não faça, porque é uma experiência que a gente está dando para público e eu não vejo 100% das coisas que eu contrato. Eu não tenho como estar em 100% dos endereços, de todos os endereços da cidade, horários e datas. Mas eu fico sabendo se é ruim. Então, é isso. Precisa curtir aquilo que você está propondo. Ou esperar uma oportunidade melhor. Falar, não estou afim de fazer palco no céu, nenhum céu. Estou afim de esperar um dos festivais. Firmeza. É isso aí. Vocês vão saber onde é que vocês querem ocupar o lugar como artístico, assim. Isso é importante. Sabendo por onde vai entrar, mas saber o que você vai me oferecer. Orçamento. Onde está o dinheiro, assim? A gente tem um ano fiscal que vai da segunda quinzena de janeiro até a primeira quinzena de dezembro. Este é o período onde eu posso fazer contratos. Depois eu não posso. Aí fecha, a Fazenda faz o balanço de quanto tinha de orçamento, quanto gastou, e sabe o dinheiro do ano que vem. Entretanto, eu preciso mandar o orçamento do ano que vem, agora em agosto. Antes de sair de férias, eu já fiz o orçamento do ano que vem. Por que é importante saber quando eu corto isso, que é agosto? Então, você fala comigo entre junho e agosto. Porque é quando você me propõe alguma coisa para o ano que vem. Você fala assim, ano que vem é 100 anos ou 50 anos, 15 anos, 10 anos, sei lá, o especial de tal pessoa vai vir para o Brasil nessa data e a gente vai ter um combinado assim, ótimo, me interessa. Então eu faço lá o desenho. Projetos especiais, deixar mais 100 mil, vou calculando meus valores para o ano que vem. Por quê? Porque eu só uso o dinheiro que eu planejo, eu preciso entregar um planejamento. Eu não posso só gastar aleatoriamente. Óbvio, de um ano para o outro pode surgir novas oportunidades, eu tenho uma manobra de recurso, mas se você sabe que vem no ano que vem, precisa conversar comigo nesse ano. Ou, quando eu faço remanejamento, que é final de maio, virada cultural, eu estou fazendo remanejamento para o segundo semestre. Comigo, se você tem um projeto para o segundo semestre, eu preciso falar com vocês no primeiro semestre. Então, tem que me procurar, falar, a gente tem tal coisa, dá para fazer? Eu vou pensar, o que eu faço naquele mês, com qual temática eu estou trabalhando naquele mês, que data especial. É isso. É importante saber o ano fiscal da administração.
E principalmente, contratações. Até o dia 15, mais ou menos, de dezembro é quando eu contrato. E aí eu já contratei o aniversário do ano que vem. Eu já contratei em dezembro desse ano. Quando eu faço o aniversário, que é no dia 25, mas o sistema de fazenda só abre no dia 15, eu não consigo fazer em 10 dias. Então eu contratei nesse ano. Então muita coisa eu estou realizando com 3 meses de antecedência. Tanto produção quanto contratação. É importante saber essa disposição aí de como a gente se organiza. Dotação é onde eu tenho o dinheiro, como é aprovado na administração. Então eu tenho uma dotação ou conta corrente, é como se fosse uma conta corrente, só para projetos especiais, só para o circuito, só para a virada cultural, só para estruturas. Então você vai me pedir tal coisa, eu vou falar, não tenho dinheiro nessa dotação. Vou precisar tirar de uma para outra, depois eu consigo te dizer se eu consigo ou não, mas é isso. Então você precisa falar comigo com antecedência, porque esse dinheiro também não é num Pix, assim. Eu preciso que o prefeito assine a mudança de recurso. E emendas parlamentares é quando você tem o dinheiro que está na Câmara, nos gabinetes de vereadores, quando você pode propor o mesmo projeto para eles que têm interesse. Por que o vereador tem interesse no teu projeto? Bom, primeiro pela temática, ele trabalha com aquela temática. Segundo, pelo território. Ele tem uma área de votação expressiva, ele quer manter os votos lá. Então é do interesse dele ter uma atividade que ele aporta. Só que ele não pode contratar, o legislativo não contrata. Quem contrata é o executivo. Então ele vai propor, se é cultura, esporte, turismo, ele vai mandar o recurso para mim na pasta e eu vou contratar, mas o pedido não foi para mim, foi para ele. Então, emenda parlamentar é um lugar bom para solucionar questões territoriais, às vezes, que precisa de mais recurso. O que mais? Licitações e inexigibilidade. Toda entrada na administração pública vem através da lei, agora 14133, de 2021, que é a Lei de Contratos e Licitações Públicas. Isso significa que toda aquisição, seja do copinho de água até um show no Réveillon, precisa ser no formato que a lei determina. E o objeto artístico? Essa licitação é uma disputa no mercado. Por exemplo, vou comprar pó de café. Empresas que vendem pó de café vão disputar o menor preço e a melhor entrega para que eu compre dela. Eu vou lá e compro, sei lá, 2 toneladas de pó de café, porque compro para o ano. Então, para eles é bom, para quem disputa. Só que como é que o artístico disputa? Ele não disputa. Não existe disputa artística. O que a gente chama de inexigibilidade significa o seguinte: o objeto artístico, ele é único. Então, vou pegar 2 exemplos assim. Gal Costa, que são contemporâneas. Gal Costa e Maria Bethânia são contemporâneas, são da mesma região, são MPB e fazem show. Cada uma me cobra um valor. Ah, é igual, então eu podia falar, quem me der um valor mais barato aí? Não existe isso. A composição do valor é sua, você diz o seu valor, mas eu vou te dizer seu parâmetro já. Então, quem disputa com você, então? Quem disputa com a Bethânia? A própria Bethânia. A Bethânia me diz, o meu primeiro show, o meu segundo show, o meu terceiro show custa tanto, portanto, o meu valor é esse. Ah, então é isso. Aí, quando eu vou contratar, eu preciso justificar que eu estou contratando, pagando lá $500 mil para Maria Bethânia, porque esse é o valor de mercado dela, e ela comprova. E aí, o meu jurídico vai dizer, beleza, então este objeto pode ser contratado nesse valor. Como é que ela comprova o valor de mercado dela? O valor de mercado, hoje a gente pede as 3 notas fiscais de objetos artísticos contratados anteriormente. Então, assim, eu tenho um show, o Sesc me contratou, o SESI me contratou, e sei lá, a Áudio me contratou. Ok, 3 contratantes, 3 notas fiscais, cada uma no valor. Se forem valores iguais, esse é o seu valor. Se forem valores diferentes, eu vou fazer uma média, desde que eles sejam próximos. Não dá para você ter vendido o mesmo show por 10 mil e por 250 mil. Tem alguma coisa muito errada aqui. Muito errado, não por vocês, mas pela administração. Por quê? Porque essa é uma forma de
quando você vê esses valores muito disparados assim, é um problema porque será que ele inventou esse valor só para tirar dinheiro do cofre público? Por isso eu preciso ter uma coerência do valor de mercado. E quando você não tem essas notas, bom, aí a gente lançou a portaria 34, que estabelece parâmetros de valores para grupos. Estabelece valores, não determina. Então é assim, uma banda com uma pessoa, um cantor, uma pessoa, R$1.000, eu não lembro os valores agora. 5 pessoas, R$6.000. É isso, porque se você não tem nota, aí eu consigo te dizer, eu pago até R$6.000, já que você tem 5 pessoas nessa banda. Beleza? Beleza. Ótimo. Você não precisa apresentar nota fiscal nenhuma, me dá os outros documentos, a gente consegue contratar você. Então ele estabelece. Por que não determina? Veja bem, você, indivíduo, você artista, tem evolução na sua carreira. Hoje você foi contratado por 5.000, mas amanhã você fez uma collab e aí você conseguiu ser contratado por 10.000. Ou você ganhou um prêmio e aí você passou a valer 25.000 no mercado. Ou como um artista que pulou em 2 anos para 250.000. Não quer dizer que eu queira pagar esse valor, eu tendo a negociar, mas eu reconheço o valor. Por quê? Porque é o seu valor. Tem artistas com 40 anos de carreira que estão valendo R$10.000. Por quê? Porque é carreira, ela oscila. A gente olha para um conjunto de coisas quando quer contratar o artista. O momento atual dele, a composição artística, se o artístico dele dialoga com o contemporâneo ou a necessidade do que o público anseia nesse momento. É premiado, não é premiado, circula por onde, tá rodando, tem um trabalho autoral ou... A gente odeia cover, já. É verdade. No geral, a gente promove o autoral, assim. Tá fazendo collab, não que isso seja uma exigência, mas isso vai dizendo se aquele valor que você me cobra é o valor real que a gente fala, ó, tem sentido aqui, hein? A gente chega a discutir sobre valores dessa forma. Fala, ó, ele tá pedindo 80.000, mas esse cara valia 120. Por quê? Por causa disso e disso. A gente vai acompanhando. Às vezes o artista não se promove dentro do seu valor, mas é isso, a gente entende essas relações do mercado e essas diferentes influências que acontecem. A portaria é a sua porta de entrada quando você não tem comprovação na administração pública. Ela não é uma lei, ela organiza, então ela não determina. Tá? Se hoje você vale isso, amanhã você pode estar valendo outra coisa, e tudo bem, é isso aí. A gente reconhece isso. Acho que esse é um conselho para todo mundo, de forma geral, para produção e para artistas. A gente é muito chato na administração, chato mesmo, assim. A gente não é grosso, mas é chato. Quer dizer, às vezes eu sou grosso. mas é raro, hein? Por quê? Porque a gente lida com dinheiro público. A gente é literalmente o guardião do dinheiro público. Eu preciso ter responsabilidade sobre o recurso público. Eu preciso ter responsabilidade e eu preciso prestar contas de como eu gasto esse dinheiro. Então a gente é criterioso mesmo, a gente vai cobrar. Mas fala, muita burocracia. Bom, quando você entende isso tudo, a burocracia te protege. Vocês vão lembrar de um caso? A Ludmilla, virada cultural do ano passado, que fez o L. Ai, meu Deus. E aquilo me deu um trabalho do inferno, porque aí entra o Ministério Público, o vereador entrou com uma ação para suspender o cachê dela, porque ela não vale, porque ela estava fazendo campanha, lá. E a gente entende o status do artista e a gente abriu uma defesa, porque nos cabe isso também, para mandar para o Ministério e falar, a nossa resposta para essa situação que você está dizendo aí não é nada disso. É isso, ela é uma artista assim, e pum, vai. Foi, voltou, não suspendeu, ela recebeu, linda, tá resolvido. Por quê? Porque se cumpre o ritual de documentação e da clareza de quem é esse artista. Isso tem um motivo, gente. É assim, pensa quantos artistas estão nascendo nesse minuto aqui, ó. Tá subindo material para o Spotify. Ele é artista. Quem decide quem é artista é o próprio artista, não sou eu que decido. Eu vou olhar parâmetros artísticos, mas eu não decido se ele é artista ou não.
Ele pode ser bom ou ruim, isso eu vou olhar. Mas se ele está dizendo que ele é, ele é. Só que isso também é um problema. Se todo mundo é artista, quando eu contrato para artista, será que ele nasceu hoje só para pegar o dinheiro público? Ou ele é artista mesmo? Ou ele tem um trabalho sólido dentro da área cultural, do segmento dele, da linguagem que ele quer, ele é um produtor, ele produz atividades artísticas ou produtos, ou lá. Ou ele nasceu só para poder pegar dinheiro? Porque eu posso contratá-lo pela portaria 34, ele não precisa me comprovar o valor dele de mercado. Mas eu vou pedir dele um currículo. Falar, então tá, se você é artista, me conta a tua história. E é isso, e eu vou olhar. É aqui que a gente vai construir. Por isso é fácil defender a Ludmilla num processo do Ministério Público, porque eu sei o histórico dela. E não porque eu sei, mas porque ela me entrega uma documentação comprobatória disso. Então, burocracia existe nesse lugar, assim, para o dinheiro público não ir sumindo como se fosse água. Essa é a nossa função. E esse é o meu contato, que eu acho que aqui na palestra anterior alguém falou, gostaria de ter uma pessoa para falar. Prazer, eu sou essa pessoa da administração pública que vocês podem ligar. Vou ignorar? Vou. Mas eu sempre vou responder. Se tiver planejamento, mandar antes, funciona. Não, é que às vezes eu não respondo você na hora, porque chega assim, vários. Aí quando dá 7 horas que o telefone não toca mais, tal, aí eu vou lá. Aí eu vou respondendo cada um dos WhatsApp. Eu achei maravilhoso esses dias que eu te liguei, você só mandou localização. Pá, mensagens. Isso, não dava. O Wi-Fi zoado. Eu falei, mano, não dá, é isso. Mas eu tô atento ali do que tá rolando, entendeu? Você diz agora. Eu tentei enxugar, porque no geral eu levo um bom tempo, são umas várias aulas, tem várias coisas aí que pode detalhar, mas para hoje era entender esse território. Objetivo, né? Inclusive, eu recomendo, quando vocês verem o Wander promovendo cursos, façam. Bom, você falou um pouco sobre essa experiência do poder público, mas eu queria que você compartilhasse quais características ou critérios ou personalidade um bom projeto precisa ter para ter relevância para o poder público, para receber investimento de dinheiro público. Olha, quando a gente, de forma geral, tanto na comissão de editais ou nosso, de curadoria, olha, é uma leitura ele atende um segmento, isso é importante, assim, eu olho e falo, pô, aquele lugar está desassistido. Por exemplo, quantos projetos vocês conhecem dedicados a artistas da maturidade, que é a terceira idade? Vocês vão citar um ou dois aqui. Que é isso? Não tem. Se alguém me aparecer agora com um projeto e falar, eu quero isso, eu quero. Primeira infância, é uma meta do município, desenvolver atividades para a primeira infância. Então, assim, quando atende um segmento, quando eu percebo o projeto muito rápido de tanto fazer, eu sou avaliador do PROAC às vezes, tem ano que eu estou, tem ano que eu não estou, então eu já aprendi a ler projeto, então assim, eu entendi o objetivo, eu entendi o cronograma, eu entendi a sua planilha de valores, ela é coerente com o que você está propondo aqui, eu leio isso muito rápido. Então, leio não de ler, né? Eu entendo isso muito rápido. Então, eu consigo cruzar rapidamente esses documentos e falar, beleza, esse é um projeto bom. Ele é executável. Então, eu preciso olhar para você e saber que você é capaz de executar aquele objeto. E aí, a gente procura um lugar que não é necessariamente o ineditismo, mas é um lugar que é eu vou chamar aqui de star quality. Eu não estou ligando se você tem talento ou não tem talento. Eu preciso entender que esse star quality existe, que é como você faz essa entrega. Eu entendo essa qualidade. Esse lugar dessa qualidade é o que a gente vai olhar. E não mano, é um projeto caro, é um projeto... Porque chega um projeto para mim de R$10.000, assim. É bem ok. Vou fazer na Casa de Cultura tal, a gente queria tal. Eu falei, beleza, tudo bem, me parece ótimo naquele lugar. Você georreferenciou o que você quer e onde você quer, porque faz sentido naquele território. Então, para mim, faz sentido. Então, beleza, R$10.000, vamos aqui ajudar o projetinho do amigo. É isso, eu não recebo milhões de projetos também, então é mais simples. Mas acho que são essas as leituras prioritárias, assim. Depois eu vou ver currículo artístico, depois eu vou ver, o release de que você está propondo, como você se organizou, mas essas são as coisas que eu olho prioritariamente. Perfeito. Queria saber se alguém da plateia tem questões, dúvidas, medos. Medo é ótimo. Medo é ótimo.
Acho que ele está no telefone, Carol. Precisa do microfone para filmar. Eu acho que é por conta do... É rapidinho. É que o microfone está desligado. Sim. Eu só queria saber, você chegou a comentar no começo que vocês têm algumas metas a cumprir de inclusão, para abordar vários projetos. E eu queria saber se existe algum portal se no portal da transparência a gente consegue consultar essas metas para apresentar projetos destinados a elas, ou se a maioria vocês fazem por edital mesmo, porque muitos editais têm proposta de contrapartida e que incluem essas metas. Veja, acho que talvez ela não seja tão clarinha assim, como essa que eu citei do mar, tá? Vou dar um exemplo de meta do município: desenvolver distrito criativo. Qual é o conceito? Então, desenvolver, alguém tem que falar o que é distrito, onde será o distrito, por que é criativo, onde cabe essa criação. Então, nem sempre é tão claro, mas toda a informação pública, o portal da transparência tem que estar. Se não tem, você tem a lei de acesso à informação, perde e acabou. Tem que responder, tá? Mas na página da prefeitura, na Secretaria de Gestão, tem lá o plano plurianual de gestão. E aí você consegue baixar o PDF e tem todas as metas da gestão. Ela não necessariamente é da pasta, é da gestão. E aí quando você fala, por exemplo, eu estava falando aqui de distrito criativo, supondo que existisse um distrito já, ele é um processo que está andando, inclusive. O meu objeto é georreferenciado para essa área que você está colocando, então acho que te interessa, bora conversar? Fala, caramba, eu não tinha nada para o distrito criativo, começa com o teu projeto. Faço mesmo, é assim, tá? Seja a minha pasta ou outra pasta. A gente vai entendendo as metas que eu preciso cumprir de forma geral. E aí a gente tem metas da pasta, por exemplo. Eu tenho meta de cumprir 100% dos eventos que eu propus para esse ano. Eu tenho meta de cumprir 80% como é que fala? Do circuito municipal de cultura. Posso cumprir 100, mas se não der 100, 80. Não posso cumprir 79, né? Aí não bato meta. Tem meta, ela sai no Diário Oficial, mas o Diário Oficial é tão maluco que às vezes é mais fácil entrar pela lei de acesso à informação e falar assim, me diz o que é, que aí você entende. Você não precisa criar o projeto baseado no burocrático, mas é importante quando ele dialoga com o município. Por quê? Você está usando um recurso municipal, mas você está fazendo uma entrega pública, e é uma entrega pública necessária. Tem muito menos questionamento sobre se isso vale ou não, entendeu? Às vezes pode até servir como argumento para um edital, né? Exatamente. Sabendo a meta e colocando lá isso o projeto incluído, né? Na cultura me propõe menos assim, me propõe muito mais no âmbito artistão. No turismo vinha mais redondo, assim, não, essa aqui da meta tal, tipo, é isso. Porque o turismo tinha uma qualidade que a cultura não tem, assim. Eu poderia patrocinar um evento, como quem patrocina uma atividade, assim. Mas aqui lá eu era da cadeira de eventos da cidade. Então era uma outra relação. Mas é isso. Ler essas necessidades da cidade são importantes. Legal, obrigado. Muitas vezes essas metas estão alinhadas às metas da ONU, do desenvolvimento. Exato, às vezes tá isso. A gente tem agora, dia 18, o festival ODS, que é o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é isso, são metas para o país e a gente puxou e a gente tem que cumprir, porque nem sempre está no programa. Às vezes, por exemplo, a gente tem uma coisa para entender aqui a história de Buenos Aires, a gente tem um acordo bilateral com Buenos Aires, não com a Argentina toda. Então, é São Paulo com Buenos Aires, que diz assim, eu posso ir lá e o argentino pode vir aqui, trabalhar por 6 meses sem necessariamente ter um visto de trabalho. É um acordo bilateral. E aí a gente consegue criar esse intercâmbio, porque é um facilitador para isso. Só que isso não nasceu na meta, isso nasceu de um acordo que foi acontecendo durante a administração. Então tem coisas que vão acontecendo e falam, vi tal coisa. Principalmente se é do seu setor, cultura, sustentabilidade, esportes. Fala, isso daqui me interessa, isso daqui tem muito a ver com o que a gente já estava criando. Porque a administração não é estanque, ela não faz assim, isso, cumpre, termina, não, vai mudar. E aí tem ajuste. Essas metas não fazem nenhum sentido. A gente criou o plano de turismo municipal, veio a pandemia, ele inteiro foi jogado no lixo, assim.
Porque tudo que foi criado era pensado exclusivamente num período pré-pandêmico, não se propunha aquele lugar digital. Hoje, ele precisa compensar o universo digital e algumas outras entregas. Então, ele vai passar por uma revisão muito em breve. Vocês vão ouvir isso na cidade ainda esse ano. Ô, Wander, nessa questão, vou falar de burocracia, que a gente vive isso. Você, como programador, a gente sabe que a gente também tem a dificuldade, a questão da comprovação, certo? Então, tem a portaria que era 32, melhorou, foi para 34, estão há 2 meses. Comprovação de nota, antes, você sendo redundante, eu posso ter uma nota minha e depois eu vou no mercado, pego da banda do meu amigo, então eu consigo comprovar. Isso tinha um período e facilitava. Hoje, a dificuldade, o que é? Eu faço um show, eu sou artista plástico, eu preciso apresentar uma nota, se eu estou oferecendo um serviço de 10 mil, igual valor a 10 mil ou maior, no período de 12 meses. É isso que está a portaria. Não, a portaria não, a lei. A lei, desculpa. Então, existe algum movimento, porque imagina eu como artista plástico, eu não faço exposição, que não é que nem música, dança. Eu não consigo apresentar 3 notas em 2 meses, que às vezes uma exposição dura 6 meses. Existe algum movimento para abrir esse leque? Eu acho que o ideal, 5 meses, é justo. 5 anos. Você pega um período pré-pandemia e agora. Eu consigo comprovar que eu trabalhei. Eu tenho 3 notas de 50 mil, por exemplo. Acho que tem 2 coisas aqui. Primeiro, eu não sei se todo mundo entende os processos de contratação, mas eu vou voltar para essa história da lei anterior, que você podia pegar a nota da banda do seu amigo. Não, nunca pode. Quem pode sou eu, você não. Vou explicar. É assim, na lei anterior, ela fez 30 anos. Você também apresentava 3 notas, mas podiam ser notas dos últimos 2 anos. E uma das notas podia ser da prefeitura. E quando você não tinha nota? Porque alguns artistas, vou dar o exemplo do Pantaleão. Ele nasce na internet, ele não tinha venda ele nasce no meio da pandemia, basicamente, pra gente, assim. Ele não tinha show, mas ele já vale mais do que o que eu pago em portaria. E ele não aceita receber. E aí a programação quer enquadrá-lo, porque de alguma forma é importante ter a representatividade daquele artista ali. Tá bom, isso na lei anterior, o que eu posso fazer? É um lugar perigoso, mas é isso, assim. Eu olhava para ele e dizia, ele parece com esse e com esse. Eu crio uma equiparação e justifico como parecerista. E aí sim, as notas que eu juntava de outros artistas, você não me entrega. Eu pego dos meus contratos anteriores e falo, olha, ele tem essas mesmas qualidades que esses outros. Eu já contratei esses outros com essas notas. Eu posso aplicar? Aí a gente aplicava. Então, não era você que fazia, era eu, a administração. Na nova lei, é este ano último. Ele reconhece o ano último andando. Então, assim, se o show é no 1º de abril, então é de abril do ano passado a abril desse ano. Se é em 1º de outubro, é de 1º de outubro do ano passado a 1º de outubro desse ano. Problema, linguagens que não são contratadas com velocidade, porque música ainda consegue se destacar em contratações, nem todo artista. Mas circo, dança, performance, uma série de linguagens artísticas não tem contratante 3 vezes por mês, assim. Não tem 3 notas no ano, né? Ele até trabalha, ele tem bilheteria, ele ganha sei lá o quê, ele está em editais, mas ele não tá vendendo da mesma forma. Bom, só que é uma lei federal, não é a gente que muda. O que a gente discutia em Buenos Aires, porque a ministra de Cultura estava lá, era, bom, entendendo que a inexigibilidade existe e ela abarca um universo grande, não é que é papel sulfite, é um universo inteiro de artistas nacionais, assim, em todas as cidades. A gente não consegue criar uma lei, um dispositivo de adendo a essa lei, só que isso tem que ser criado na esfera federal, porque a esfera municipal e a estadual não mudam uma lei federal, entendeu? O que a gente pode fazer no município? Usar acórdãos. Ah, tá bom, a gente tem uma prerrogativa de comportamento de mercado
Então, talvez a gente possa receber notas fiscais, sei lá, estou chutando, tá? Se fosse um acórdão que eu gostaria, dos últimos 2 anos, mas aí a lei diz, não pode ser dos últimos 2 anos. Bom, então posso fazer equiparação igual eu fazia antes? Equiparação talvez seja possível. Circo é circo, que dura 60 minutos, que dura 60 minutos, que dura 60 minutos, que tem mais ou menos 20 pessoas. É isso que eu preciso equiparar nesse lugar. Eu não posso equiparar no lugar artístico. Eu equiparo no objeto. Se eu começar a equiparar no lugar artístico, eu começo a dizer que ele é igual a ele, que é igual a ele, então todo mundo disputa, porque eu só vou dizer assim, quero um show, vocês são iguais, se virem. O menor preço é o que eu vou colocar aqui. Então tem que ter esse cuidado também na construção de como levar esse lugar artístico. Toda construção artística é única, não importa. É parecido com não sei o que. É parecido, não é. É única. Fez sentido? Tá bom. Mais alguma questão? Na frente. Eu quero saber por que o carnaval não vira uma lei. Eu odeio o carnaval. Por isso, então... É você que não Suporta deixa. o carnaval. Na verdade, veja, ele tem uma lei, que o carnaval é muita coisa, né? Eu preciso dividir carnaval assim. Eu tenho um carnaval, que é o carnaval de rua, e eu tenho um carnaval, que é o carnaval do sambódromo. Este carnaval tem um dispositivo na lei de eventos que obriga município, a aportar recurso nele. Então ele nunca vai sofrer sozinho. Eu tenho a obrigação de colocar dinheiro nele. O carnaval de rua não foi construído uma lei. E aqui tem uma questão, que quem vai puxar o bonde dessa lei? Teoricamente, precisa ser uma proposição de sociedade civil organizada. Então, teoricamente, blocos. Vocês não vivem gritando junto? Acha alguém que propõe uma lei de carnaval? Que proponha que tem que ter recurso, que organiza o espaço público e que não fique à deriva de querer todo ano. Um ano está com a cultura, outro ano não está. Mas precisam querer. Essa manifestação do querer não materializou. Importante na administração. Vocês falam, vocês mandam WhatsApp, só que isso para mim é nada. Precisa materializar as coisas na administração. E materializar um e-mail formal, um ofício que diz, necessito. Por que isso? Vamos lá, vocês querem discutir comigo, sei lá, um próximo festival. Você mandou um ofício, eu não te respondi. Você mandou um segundo ofício, você se comunicou comigo mais de uma vez formalmente. Beleza, e eu ignorei vocês completamente. Bom, isso tudo pode fazer com que você junte isso e fale, Ministério Público, a administração municipal me ignora. Por quê? É assim. Então, aprendam a materializar as coisas quando dialogar com o poder público. Por quê? Hoje sou eu, amanhã não sou eu, mas a cadeira existe, o cargo existe, o recurso existe, os programas existem. Você está dialogando com a administração, apesar de vocês conhecerem o indivíduo, mas vocês estão dialogando com a administração. Então é importante materializar as coisas. E acho que falta isso para nascer essa lei, sabe? Essa vontade. Ela não vai nascer na administração municipal, né? Que ela não vai criar para ela um problema. Vai ter que nascer do outro lado. Isso acontece geralmente com todas as leis de cultura, né? Exato. As pessoas precisam se mobilizar e elas não vão atrás. Exatamente. Enfim, para encerrar, eu quero ir para um outro lugar da produção e te fazer uma pergunta que é a seguinte. Como é ser o produtor e gestor do maior evento cultural a céu aberto da América Latina? É o cão. Olha, acho que no primeiro ano, vou contar, a gente está falando de virada cultural, né? No primeiro ano, eu não era coordenador. Quando eu entrei, eu era supervisor de projetos especiais. Então, tinha a minha coordenadora. E aí a gente se dividiu tudo na cidade. Bom, o primeiro ano foi tão caótico, que foi a mudança de gestão. Foi o primeiro ano que eu entrei, assim. Aquilo era tão confuso que tem artista, até hoje, tem a foto dele na Folha, assim, esperando até hoje o palco e o gerador.
não montou o palco. Enfim, eu chorei tanto naquele ano, eu tinha um ódio, porque eu vinha do corporativo, eu vinha do corporativo, e o corporativo leva tudo muito a sério, tem tempos de movimento, tem um orçamento, tem uma planilha, lá. E, mano, era uma zona, eu falava, caralho, por que faz quando faz as coisas para povo, pra gente, é essa merda? Não era experiência, que não existia. E aí a gente foi melhorando processos, né? Tem muita gente aqui que é da virada. A gente foi melhorando processos. No ano passado, aí a gente mudou, a virada mudou, saltou para os bairros, né? Teve uma nova configuração espacial. Aquilo foi difícil, eu ainda não gostei. O ano passado a gente produziu melhor, mas eu fiquei 45 horas acordado, assim, porque eu acompanho... Eu lembro. Da vontade. E aí eu tô, né, um zumbi, assim, de manhã, no ódio só. Muito ódio e café, é o que me mantém de pé. Assim. Inclusive tem sido uma constante nesse evento. O ódio mantém o produtor. Exato. Eu acho que é o ódio que mantém o produtor em movimento. E aí este ano a gente redesenhou o organograma, colocou mais equipes. Eu tenho uma teoria que, assim, às vezes a gente tem recurso, né? O orçamento está ali, eu trabalho com orçamento. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Esse ano tinha um pouquinho mais, falei, não, ninguém pode sangrar. Sangrar é um termo de produção que vai até sair o sangue, né? Ninguém pode sangrar, porque tem que ser bom para todo mundo. E se não é bom para a produção, para quem realiza, não é bom a experiência para o outro lado. Porque aí, mano, a gente encontra, é uma voadora, assim, é tanta grosseria. E aí não é bom, isso não é bom, lidar com artista, lidar com fornecimento, lidar com público. Por que a gente está exausto, assim? Então, esse ano eu fiquei só 28 horas acordados e estava bem de boa. Mas acho que a gente equalizou, eu falo a gente porque eu não queria esse evento sozinho, tá? Tem como. A gente equalizou melhor a estrutura, a gente começou antes, botou gente, tinha muito mais gente, terminou um amorzinho, assim, o evento. Esse ano terminou, mas a gente tinha um orgulho de ter feito a entrega, a despeito de todos os questionamentos, não acho que tinha que ter isso, não acho que tinha que ter aquilo, mas a despeito disso, a gente fez uma entrega que a gente ficou orgulhoso, assim, de olhar o público e falar, caralho, foi incrível, a programação infantil funcionou, a programação adulta. Mas qual é a dificuldade? Eu acho que a dificuldade é que eu nunca estou fazendo ele sozinho. Quando a gente começa, quando eu estou em virada, eu já comecei a Jornada do Patrimônio, eu já comecei o Festival Mário de Andrade. É isso, eu estou eternamente em looping com muita coisa. E aí viajei, tinha ido a Bogotá no início de maio para uma feira de música. Estava agora no Mica. Tem isso, é uma agenda muito doida e nós não somos muitos, somos poucos, assim. Eu acho que agora eu tenho mais freelas que vêm, fazem o projeto e vão, mas a gente mesmo, minha equipe é em 8 pessoas para a cidade, é isso, assim, é pouco. Eu não sei dizer como eu sei dizer assim, eu sofro só. Talvez eu veja melhor quando me distanciar. Hoje precisa realizar, então será realizado. É assim que eu vivo na administração. É isso.